principalmente da professora Suzy, pela disponibilidade, né, em nos auxiliar nessa semana, que para a gente é tão importante, né, e a participação de todos aqui. Agradecer as CIPAs das regionais, a gente está trabalhando com 6 CIPAs que estão ajudando bastante a gente nesse evento. Alphaville, Brasília, Campinas, Higienópolis, Palmas e Rio de Janeiro. A gente já viu aqui pelo chat alguns representantes da CIPA, muito obrigada. Ao final da apresentação, a gente tem um sorteio de brindes, tá? Então, quem estiver com a gente até o final e responder na hora que a gente chamar pelo DRT em nome, participa. Não respondendo ou pelo chat, que eu vou abrir as câmeras. Se eu esquecer, alguém me fala aí no chat, que às vezes a gente acaba esquecendo de abrir câmera e microfone, mas para facilitar, a gente vai deixar os 3 canais de comunicação. Mas é jogo rápido também, porque tem que estar prestando atenção na apresentação da professora Suzy até o final, tá bom? Não participando, não dando um oi, alguma coisa, um sinal de fumaça, um sinal de vida, aí a gente vai dar oportunidade para outros, tá bom? Então, para não ter problema, como já em outros eventos que a gente fez durante a semana, já vieram questionar, tá bom? Então, tem que estar antenado. Que a professora Suzy também pode fazer uma pergunta, né, pelo chat, tudo isso, tá bom? Avisar também que a gente está com audiodescrição, intérprete de Libras, quem tiver essa necessidade, tá? A gente está com a Kelly, que está acompanhando a gente, fazendo a parte de Libras, e a gente tem um outro canal aqui que está escrito no chat, para quem precisar da audiodescrição. Eu acho que é isso. Professora, é com você. Muito bom. Bom, então, primeiro, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, mais feliz ainda de estar encontrando pessoas que eu não via há bastante tempo, né? Algumas em razão da pandemia, outras pela distância mesmo, né, Júnior? Faz tempo, o Júnior está lá em Alphaville e eu vim de lá. Enfim, então eu quero agradecer por mais uma vez fazer parte aqui, né, da CIPA, da CIPAT 2022, né? Então, gostaria de agradecer a Flávia pelo convite e, obviamente, a todos os membros da equipe da CIPA, que eu acabo de saber, né, que não tem só o campus Higienópolis, mas todos os campos. Então, inclusive, colocar o nosso programa à disposição dos outros campos, porque com esse modelo remoto a gente acabou descobrindo que não há mais distância, né? O verdadeiro sentido da globalização. Estou extremamente feliz pela... Achei que talvez o tema não atraísse tantas pessoas, né? Normalmente, a gente do Qualimac vem conversar com vocês sobre hábitos de vida, né? Sobre saúde de uma maneira geral, e dessa vez a gente traz aí um tema que é um pouco mais teórico, mas que toca a cada um de nós, né? Se não hoje, mas com certeza daqui a algum tempinho, né? E a gente precisa falar sobre isso. Então, muito obrigada por isso. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês, tá? Tudo certo? Estão conseguindo ver? Sim, tá pequenininho, professora, mas Tá. se puder ampliar e deixar a tela Não, inteira. já estou abrindo aqui. É que ele no Teams ele fica Isso, meio lentinho, tá bom? Bom, perfeito. então vamos lá. Para quem não me conhece, né? Então eu sou professora do curso de fisioterapia. Nós começamos em 2007, lá no campus Alphaville, campus que eu tenho enorme saudade, e viemos para São Paulo, né? Agora nós estamos em São Paulo desde 2015. Bom, e eu faço parte do Qualimac. O que é o Qualimac? O Qualimac é um programa de qualidade de vida e saúde. E dentro do objetivo do Qualimac, né, então ele é um programa do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, centro do qual eu faço parte, e o objetivo do Qualimac é reunir representantes de todos os cursos do CCBS, então fisioterapia, farmácia, nutrição, psicologia, gastronomia, e psicologia,
com o objetivo de trabalhar promovendo saúde e promovendo qualidade de vida. Então, é um programa acadêmico, nós trabalhamos com alunos por meio de aulas práticas, pesquisas, né, e atividades de extensão. E desde o início da pandemia, a gente sempre trabalhou com diversos temas, mas desde o início da pandemia, nós começamos a trabalhar especificamente com a questão da longevidade, né? Então, a gente começou a perceber, né, tudo em termos de pesquisa, inclusive órgãos, né, brasileiros, como o Ministério do Trabalho, por exemplo, todo mundo começou a olhar para essa questão da longevidade. E dentro desse escopo da longevidade, a gente começou a desenvolver algumas pesquisas, né? E agora elas estão tomando mais força e a gente precisa conversar a esse respeito. Então, o tema da minha palestra hoje é justamente conversar com vocês sobre longevidade, saúde e trabalho. Como eu disse no início da minha apresentação, é algo que, se hoje não te toca, é algo que está pertinho, né, de começar a fazer sentido para você, ok? Vocês fiquem à vontade, a gente pode ir conversando ao longo da minha apresentação, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa conversar é por que longevidade? Por que a gente começou a se preocupar com isso? Porque há um fenômeno mundial de envelhecimento populacional, né? Então, nesse sentido, a gente percebe que, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a população idosa vem crescendo nas últimas décadas. E nós temos aí uma previsão, né, de que em 2100, e a gente está logo ali, nós seremos quase 3,5 milhões de pessoas idosas no Brasil e no mundo, né, na totalidade. Então, isso faz com que profissionais de saúde, organizadores de políticas públicas comecem a pensar em quem serão as pessoas que estarão habitando o mundo até 2100, né? Por que que isso está acontecendo? Então, isso é um fenômeno, né, como a gente disse ali, a nível mundial, que decorre da transição demográfica. Então, o que que é isso? Então, isso é um fenômeno geográfico, na verdade, que tem sentido a partir da diminuição da fecundidade, ou seja, as famílias, né, as pessoas têm cada vez menos filhos, ou não têm filhos, ou têm menos filhos. E isso a gente sabe. Eu, por exemplo, né, sou de uma família de 7, minha mãe teve 7 filhos, minha avó teve 12, então eu tenho 2, né? Então é algo que vem acontecendo, né? Pela inserção da mulher no mercado de trabalho, por uma questão de carestia mesmo, né? Tá cada vez mais difícil sustentar e manter uma família, então as famílias estão optando por não ter filho ou por ter menos filhos. Então, com isso, a gente tem menos crianças e os adultos vão envelhecendo. Paralelamente a isso, a gente tem aí a evolução da ciência, né? A ciência também evoluiu muito nas últimas décadas. Então, a gente tem tratamentos de ponta, a gente tem medicação de ponta, a gente tem exames diagnósticos de ponta, que faz com que as pessoas consigam viver mais, ok? Então, tudo isso faz com que a população idosa vá aumentando o que a gente chama de expectativa de vida. Então, à medida que eu tenho mais cuidado, à medida que eu tenho mais acesso a tecnologias de manutenção da saúde, eu vou vivendo cada vez mais. Então, o indivíduo hoje morre, né, com idade muito mais avançada. Vamos entender que fenômenos como o que aconteceu agora na pandemia é um caso à parte, tá? Então, a gente está falando de um curso normal de vida. Então, as pessoas estão envelhecendo e morrendo mais tarde.
como eu dei o exemplo aqui, né, da minha família, por exemplo, da minha avó, que teve 12 filhos, a média de idade lá atrás de morte era 50, 60 anos. Hoje não é mais isso. Hoje a gente tem pessoas aí de 75, 80 anos. E do lado bom, né, que as pessoas estão vivendo mais, mas em contrapartida, a gente está tendo mais doenças crônicas não transmissíveis. O que são essas doenças crônicas não transmissíveis? Diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, cânceres, que são doenças que estão aí acompanhando este envelhecimento. Muito bem. Como é que é isso no Brasil? Igual no mundo, né? Então, aqui a gente tem três exemplos, desculpa, né, de uma pirâmide etária. É assim que o IBGE e todos os estudiosos em expectativa de vida demonstram esse crescimento populacional e principalmente da população idosa. Então, olhem, né, aqui na vertical à esquerda do vídeo, a gente tem as faixas etárias, começando de 0 a 4 e indo lá de 80 anos ou mais. Tudo bem? Então, a gente tem as idades. E aqui a gente tem a população, homens e mulheres, né? Então, vejam, em 1980, olha como a base da pirâmide era longa, né? Eu não sei exatamente a idade de vocês, mas a década de 70 foi marcada por um fenômeno que a gente chama de baby boom. Então, assim, nasceu muita criança, tá? Então, nessa época, homens e mulheres, aqui, né, na base da pirâmide, a gente tem ali muitas crianças. E, à medida que a idade vai avançando, olha lá, a pirâmide ia diminuindo, que é exatamente aquilo que eu disse, que a gente ia morrendo mais cedo antigamente, ok? Em 2017, notem que a base da pirâmide já está mudando. A base aqui já está menor, a faixa etária de 40, 50 anos está um pouquinho mais larga, porque aquelas crianças cresceram, ok? E ao mesmo tempo, olha lá os idosos, aumentando também, ok? E a previsão aqui, né, nesse gráfico que eu trouxe para vocês, é 2060. Então, olha como a pirâmide mudou. Então, esse fenômeno, né, de inversão dessa pirâmide, ele justifica isso. Crianças, né, nascendo menos e os adultos, né, idosos, vivendo mais, ok? Muito bem. Pensando no Brasil, o que a gente vê nesse sentido, né? A gente tem uma expectativa de vida, né, aqui em idade, em anos, e a gente percebe que esse aumento da expectativa de vida, ou seja, as pessoas mais velhas vivendo no Brasil, é um fenômeno que acontece em todas as regiões do Brasil, né? Por volta ali de 70 anos, né? A média de idade, mais ou menos. Mas notem que na região sul e sudeste, esta expectativa de vida é maior, né? Então, a expectativa de vida no sul e no sudeste, que é onde a gente vive, ela é um pouquinho maior, chegando quase, né, próximo aí aos 80 anos, em comparação com outros países, outras regiões do Brasil. E outra coisa extremamente importante da gente perceber nessa transição demográfica é que as mulheres vivem mais do que os homens. Vamos voltar para cá. Mulheres estão em azul. Então, mesmo, né, desde a década de 80 até 2060, que é a previsão, as mulheres são maioria em comparação com os homens. Tudo bem? Então, olha aqui, ó, quando a gente olha a pirâmide, homens mais velhos, né? Então, quanto mais velho, maior a expectativa de vida para as mulheres quando comparada aos homens, ok? Muito bem. Então, o que isso representa? Isso representa que a gente tem um aumento na população idosa, ok? Principalmente mulheres. Isso motivou alterações na Previdência. Então, a gente acabou de ver aí uma mudança na Previdência Social brasileira, né? Então, a regra mudou. Então, a cada ano que passa, você vai tendo ali um aumento da idade para se aposentar,
ok? Não é mais aquilo como era antes, e isso faz com que a gente passe maior tempo de vida trabalhando. Ou seja, nós vamos estar mais velhos e trabalhando mais. Eu estou dizendo nós, mas eu acho que eu sou a última geração aí que aposenta. Eu não sei a idade de vocês, mas eu devo me aposentar em breve. Mas eu acho que a minha geração é a última que consegue se aposentar. O resto vai trabalhar muitos anos, porque com essas mudanças, com esse aumento da população, é, não tem como, né, a pessoa se aposentar com idade mais cedo, como era antigamente. Com 50 anos, a pessoa se aposentava. Muito bem. Isso traz para a gente algumas preocupações, né? A gente está preparado para isso? A gente está preparado para trabalhar mais anos de vida? A gente está preparado para estar com pessoas idosas do nosso lado trabalhando? Porque o que nós vamos encontrar nesse momento é um encontro de gerações. Nós vamos ter jovens e idosos trabalhando ao mesmo tempo, de maneira simultânea. Para a gente refletir e pensar nisso, a gente precisa pensar em quais são os desafios. E a gente já sabe hoje que nós temos dois desafios muito grandes. Primeiro, aumentamos a expectativa de vida, certo? Muito bem. Mas adianta eu viver mais anos, mas com a minha saúde prejudicada? Isso é uma pergunta que eu preciso me fazer. Como é que eu quero chegar aos 70 anos, aos 60 anos? Eu quero ter um envelhecimento adoecido, eu quero ter um envelhecimento incapacitado? Não posso, eu tenho que trabalhar. Lembram? Eu vou passar mais anos trabalhando. E uma outra coisa que a gente enfrenta é o etarismo. O etarismo é um estigma, é algo que a gente vai ver com mais detalhe um pouco mais para frente. Mas o etarismo é o que a gente chama de preconceito em relação à pessoa idosa. Isso é algo que é senso comum, que envelhecer é igual a adoecer. E isso não é verdade. E é o que a gente vai conversar nesta nossa palestra de hoje, ok? Então vamos lá. Para a gente manter a saúde, então a gente vai pensar no que é o envelhecimento. Então, envelhecimento é um evento natural, progressivo, ou seja, todo mundo vai envelhecer, tudo bem? E ele é multifatorial, ou seja, ele depende de vários fatores. Então, para eu ter uma velhice bem-sucedida, vai depender desses vários fatores e isso ele vai ser diferente. Cada pessoa vai ter um tipo de envelhecimento, um modo de envelhecimento. Cada um vai envelhecer de um jeito. Então, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é que envelhecer é sinônimo de incapacidade, que envelhecer é sinônimo de perda. Não, isso vai depender de como eu vivi a minha vida, de como eu me preparei para a minha vida na velhice. Sabe aquela história da poupança que a gente faz, ou da previdência privada? É mais ou menos isso. Você não poupa ao longo de toda a sua vida para, num dia, no futuro, realizar um sonho, né? Ou se aposentar com com uma renda um pouco maior? Velhice é a mesma coisa. Como eu vou envelhecer vai depender de como eu vivo hoje, ok? Então, se eu viver com maior ou menor qualidade de vida, isso vai repercutir no meu modo de envelhecer, ok? Então, vamos desmistificar. O envelhecimento é um fenômeno natural, como eu disse anteriormente, e é um fenômeno no qual o indivíduo jovem, ele se transforma em indivíduo envelhecido, ok? E ele tem mudanças ao longo da vida
que são de características morfológicas, ou seja, de forma, né? Então, todo mundo sabe isso. Ou a gente fica mais redondinho, né? Ou a gente começa a ter umas rugas, a gente começa a ter algumas dificuldades funcionais, né? De que tipo? Por exemplo, atravessar a consolação de forma mais rápida, com o passar dos anos, vai se tornando mais difícil, né? Eu vou tendo alterações bioquímicas. O que que é isso? Alterações orgânicas. E, obviamente, alterações psicológicas. Mas vejam, né? O organismo humano é como uma máquina, ok? Então, ele está absolutamente, né? Se eu tenho um desenvolvimento que a gente chama de típico, ou seja, eu não tenho nenhum evento que mude essa condição, então uma doença precoce ou um acidente que de alguma forma limite a minha função, o meu organismo é biologicamente construído para funcionar bem, ok? Quando eu sou jovem, quando eu estou em desenvolvimento, o que vai acontecendo? Os estímulos externos, perdão, os estímulos externos que eu vou impondo a este meu organismo, vai fazendo essa minha máquina funcionar, ok? Mas funcionar com sobrecarga. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Então, eu sou jovem, ok? E como todo mundo aqui é ou já foi jovem, o jovem é aquilo, ele experimenta de tudo, tudo ele pode, ele não tem medo de nada, ok? E aí ele começa, por exemplo, a fumar, tá? Então o fato do jovem começar a fumar com, sei lá, 18 anos, fumar até os 30, enfim, é nesse período da vida, o organismo dele saudável vai reagir ao cigarro de que maneira? Vai se sobrecarregar, ok? Para tentar suprir as dificuldades que o cigarro vai impor ao organismo. O organismo não está preparado para o cigarro, mas o indivíduo, né, o corpo vai fazer o quê? Ele vai dar um jeito ali, ele vai, né, aquela máquina vai funcionar para drenar tudo aquilo de ruim que o cigarro está proporcionando no organismo. Então, ele não vai adoecer, ok? Só que o que acontece? Ele vai trabalhando, essa máquina vai trabalhando em sobrecarga. Chega uma hora que essa máquina pifa, ok? É igual computador, né, Júnior? Vai sobrecarregando o computador, vai enchendo o computador de programa, né? Ele vai, é óbvio, ele vai ficando, né, mais envelhecido. E ele tem mais dificuldade de reagir a outros desafios. Então, vocês lembram na pandemia, quando tudo começou, qual era o público-alvo? Era o público idoso. Por quê? Porque é um organismo, né, que mesmo não tendo doença, ele tem mais dificuldade de reagir a fatores externos, ok? Mas o envelhecimento normal, eu ter ruguinha, meu cabelo ficar branco, tudo bem? A minha digestão ser mais lenta, eu andar um pouco mais devagar, tudo isso é um processo natural. Tudo isso é senescência, não é doença, ao contrário do que as pessoas pensam, ok? O que que é doença? Doença é o envelhecimento adoecido, tudo bem? Então, eu tenho o que a gente chama de senilidade. Então, quando o indivíduo é considerado senil, ele é considerado senil quando ele tem modificações orgânicas, morfológicas, lembram aquelas que a gente falou? Bioquímicas, psicológicas, ok? Que aconteceram por questões de doença e não pelo processo de envelhecimento normal. E quando que eu digo que isso é senilidade? Quando que isso vira doença? Quando eu tenho essas modificações e essas modificações limitam a minha independência. Do que é independência? Minha capacidade de ir e vir. Ou limitam a minha autonomia.
que é a minha capacidade de tomar decisões por conta própria. Não quero ir. Quero pegar todo o meu dinheiro e, sei lá, sair do trabalho e viajar pelo mundo. Isso é autonomia. E independência e autonomia são duas funções extremamente importantes que diminuem a participação social do indivíduo. Então, senilidade é aquele, né, evento que acontece na vida de qualquer indivíduo idoso, ok? Que tem o processo natural de envelhecimento, mas teve ali um adoecimento, ok? Teve uma doença e essa doença está limitando essas funções: independência, autonomia e participação social. Beleza? Muito bem. E aí, uma perguntinha para vocês, tá? Eu vou pedir para. Eu não consigo, eu tenho esse problema, dupla tarefa é meio complicado, mas eu estou aí. Eu tenho duas imagens para vocês, né? São duas pessoas idosas. E eu queria que vocês me dissessem qual é a idade da pessoa à esquerda de vocês e qual é a idade da pessoa à direita de vocês. Se Professora, eu alguém... vou permitir o microfone e a câmera aqui, tá? pode ser só o microfone, tá? Muito bem, obrigada. Só microfones liberados, quem quiser contribuir aí com a professora. Vamos lá, gente. Aqui, ó, quantos anos tem esta pessoa nesta imagem e quanto tem essa aqui? Chuta aí. 90 anos a primeira imagem e 70 a segunda. Boa. 100 90 anos a primeira imagem e 62 a segunda. Nossa, legal. Alguém mais? Não, né? Todos 95 tinham. anos a primeira. Ambas com 90, tem algumas respostas aqui no chat. A Vera. Tá, mas vamos lá. Isso. 97 a primeira e 72 a segunda. Vamos lá. Então, vamos assim, ó. Então, vocês estão achando aqui, ó, que esta aqui é mais velha, é isso? E esse aqui, um pouquinho mais novo, é isso? Exato. Muito bem, então vamos lá. Olá. Aqui é uma colombiana de 62 anos de idade que trabalha em agricultura, em lavoura. Misericórdia. Aqui nós temos um monge budista que tem 91 anos. Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso? É evidente que as condições que a gente vive interferem em como nós envelhecemos. E isso as meninas, né, sabem. Se eu não usar protetor solar, eu vou ter mais ruga. Não é só câncer. Eu vou ter mais ruga, sim ou não? Todo mundo sabe disso, né? Minha pele vai manchar, não é assim? A gente não usa protetor solar, principalmente as mulheres. Não é só pela questão do câncer de pele. Isso é extremamente importante, gente. Mas a gente usa, é recomendação de dermatologista, usar o protetor solar para evitar mancha na pele. E as mulheres muito vaidosas, né? Estou sendo sexista. Tem homem que também é bem vaidoso e isso é legal. Mas, enfim, de qualquer maneira, o que a gente percebe aqui? A condição de vida e os hábitos de vida interferem na senescência. Então, esta colombiana que trabalha, né, na agricultura, ela tem um trabalho pesado, ela vive em condições de pobreza, ela vive exposta ao sol, ok? Então, tudo isso colabora para um envelhecimento precoce, ok? Da forma, que é o que a gente está vendo aqui. Em contrapartida, o outro ali é um monge budista, né? Então, como que vive um monge budista, né? Vive lá meditando, come pouco, tem um outro estilo de vida, né? Então, para manter a minha saúde, os hábitos de vida, esses fatores externos, eles vão influenciar em como eu vou envelhecer. Independente, gente,
de condição genética. Se eu somar isso a uma predisposição genética, por exemplo, né, a uma doença crônica, né, óbvio que eu vou envelhecer e vou ter ali uma senilidade, tá? Mas esse envelhecimento precoce aqui não significa senilidade, significa envelhecer de maneira diferente, ok? Um outro exemplo aqui para vocês. Todo mundo lembra dessa menina? Essa menina era uma afegã que ela foi fotografada, né, no meio da guerra, e 18 anos depois, o fotógrafo encontrou essa menina novamente e fotografou. Então, a primeira imagem é de 84, tá? Quando ela tinha 18 anos. 18 anos depois, ele encontrou ela de novo e fotografou. Olha o quanto esta menina, aos 30 anos, tem uma aparência de senhora. Sim ou não? Né? Então, olha como o estilo de vida, aquilo que ela vem fazendo, faz com que ela envelheça de uma maneira muito mais acelerada, ok? E isso a gente chama de envelhecimento acidentado, né? É isso que a gente precisa evitar. E como é que a gente faz isso? Para a gente ter um envelhecimento bem-sucedido, a gente precisa pensar em saúde e doença. Saúde e doença é uma balança. A gente vive em constante, né, tentando buscar constantemente esse equilíbrio aqui. O limiar entre saúde e doença é tênue, tudo bem? E qual é o grande desafio? É a gente conseguir vencer com a nossa resistência biológica, então, que a gente chama de imunidade, então, ou a imunidade, né, nata, aquela que você traz, né, aquela que vem de herança genética, ou aquela que é adquirida, por exemplo, quando a gente toma uma vacina, né, ou quando a gente tem um hábito de vida mais saudável. Então, quando eu faço isso, eu aumento a minha resistência orgânica. Eu faço aquela minha máquina, né? Tá mais lubrificada, tá mais forte. E aí, os desafios que o ambiente vai me impor, eu tenho maior resistência. Tudo bem? Então, eu vou ficar o tempo inteiro tentando equilibrar entre ter saúde ou ficar doente. Ter saúde ou ficar doente, né? Então, a gente está o tempo inteiro tentando, né, convencer as pessoas, nós, profissionais da saúde, de que para que você tenha uma boa saúde, você precisa colaborar com a sua resistência. Você precisa aumentar a sua resistência a tudo aquilo que é agente estressor, tudo aquilo que nos desafia diariamente. Tudo bem? Então, é isso. Eu tenho 2 Fusquinhas. Todo mundo conhece esse carro. É um carro antigo, tudo bem? Como é que eu vou envelhecer? Olha esse Fusquinha da esquerda. Super bem cuidado, super bem tratado. Parece um carro velho? Em contrapartida, à direita, eu tenho um Fusquinha abandonado, um azul, igualzinho esse aqui. Mas ele está com ponto de ferrugem, ele está ali, né, todo arriado, para-choque caindo. Então, a maneira como eu levo a minha vida, ela vai repercutir em como eu vou envelhecer. Ok? Muito bem. Como é que eu faço para manter essa saúde? É óbvio que, como profissional da saúde, eu vou destacar hábitos diretamente relacionados à saúde, diretamente relacionados à saúde. Mas manter a saúde não depende apenas, né, de manter a qualidade do sono, manter a atividade física, manter uma alimentação saudável, ter condições de diversão, né? Então, buscar prazer numa leitura, num passeio, numa reunião em família e, claro, sempre
fazer ali os exames periódicos para ver como é que a nossa máquina está funcionando. Mas tudo isso, gente, biologicamente, a gente tem que pensar que tem outros fatores que estão relacionados a essa manutenção da saúde, né? Então, para que eu tenha uma alimentação saudável, não é simplesmente eu querer ter uma alimentação saudável. Eu preciso, por exemplo, ter condições de renda para ter uma alimentação saudável, ok? Para eu ter um sono adequado, eu preciso minimamente ter onde dormir. Então, hoje, a gente sabe que manter a saúde depende do que a gente chama de determinantes sociais em saúde. Isso envolve emprego, isso envolve relacionamento, isso envolve condições, né, de mobilidade, de transporte. Tudo bem? Então, vamos dar um exemplo, né? A pessoa trabalha e ela mora extremamente longe do trabalho, né? Ela passa uma infinidade de tempo no transporte público por conta do trânsito. Da onde ela vai tirar para não chegar atrasada no trabalho? Ela vai tirar do sono, vocês concordam? Né? É dali que eu vou tirar. Eu vou dormir menos, porque eu chego extremamente tarde, no dia seguinte eu tenho que acordar extremamente cedo, porque além de morar longe, né, a mobilidade urbana é um horror, não tem transporte, tem um trânsito imenso, e isso vai acabar restringindo a quantidade de sono que eu tenho, né? Então, a gente, enquanto profissional da saúde, sabe que a realidade, principalmente da população brasileira, ela não depende apenas da vontade do indivíduo em ter uma boa saúde, que ela precisa também desse apoio do que a gente chama de determinantes sociais. Então, de condições de trabalho, de condições de moradia, né, de relacionamento, de renda básica, né, mínima, adequada, para que a gente consiga este equilíbrio. Tudo bem? Tudo bom. Vamos lá. Entendemos, então, que envelhecer não é igual a adoecer? Não é sinônimo? Para a ciência, envelhecer, né? Quem é essa pessoa idosa? São as pessoas com que têm 60 anos ou mais, né? Então, isso considerando, né? Considerado para países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo. Então, a gente considera o indivíduo idoso quando ele tem 60 anos ou mais. Para países desenvolvidos, né? Então, Europa, Estados Unidos, é considerado idoso o indivíduo com 65 anos. Notem aqui uma coisa extremamente importante, né? Por que que os países desenvolvidos aumentaram a idade, né, biológica e cronológica do envelhecimento? Porque eles têm condição de vida melhor, ok? Porque eles têm uma série de recursos melhores em comparação à nossa população, né? E isso já faz com que, né, entre outros aspectos, que eles não tenham uma previdência como a nossa. Então, como eles têm lá, né, essa expectativa de vida maior, essas pessoas vivendo mais, eles já aumentaram ali a idade para considerar um indivíduo idoso. E a gente considera, então, o indivíduo muito idoso ou longevo, que a gente chama, indivíduos com 80 anos ou mais. Você pode chegar aos 80 anos ou mais sem nenhuma doença, ok? Pelo menos essas ligadas a hábitos de vida, tá? Ou você pode chegar aos 60 anos já com hipertensão, diabetes, ou sei lá o que mais, dependendo dos seus hábitos de vida. Muito bem. Mas aí é que chegamos aonde eu queria chegar. Para o trabalho. Quem é a pessoa idosa? No trabalho, essa realidade é cruel. No trabalho, o que a gente vê hoje é que o indivíduo com 45, 50 anos, ele já é considerado um indivíduo idoso.
E isso vai variar muito de acordo com as funções. Então, tem profissões, por exemplo, que o indivíduo com 45 a 50 anos, ele é considerado, né, está no auge da carreira. Então, veja, eu posso falar de carteirinha, né? Se você vai a um médico, você prefere ir num médico que tem 25, 26 anos, ou você prefere falar com um médico que tem 50, 55 ou 60? Ah, o 50, 55, 60, ele é mais experiente, não é isso que a gente faz? Agora, principalmente no mundo corporativo, no mundo das organizações, o sujeito com 45 a 50 anos, ele já é considerado um indivíduo obsoleto, é um indivíduo ultrapassado, é um indivíduo que não tem domínio das tecnologias, é um indivíduo que não tem um perfil inovador, né? É um indivíduo considerado velho, entre aspas, ok? Muito bem. E olha isso no Brasil, gente. Eu estou trazendo para vocês um dado do IBGE, que é de 2018, porque a gente está sem o censo, né, brasileiro, ele está interrompido. Então, é o último dado que a gente tem. Então, olha aqui, em 2012, nós tínhamos, entre idosos, 5,9% da população trabalhadora eram idosos, e somente 18,5% estavam desempregados. Em 2018, olhem, o número de idosos no mercado de trabalho aumentou. Saiu de 5,9 para 7,2. Poxa, que legal. Mas olha só que interessante o dado. O número de idosos desempregados também aumentou bastante, né? E aí, você falou, que lógica tem? Não estou entendendo. Aumentou o número de idosos trabalhando, mas aumentou o número de idosos desempregados? Então, quando a gente vai olhar para esse dado, olha que interessante. Esses idosos aqui, ativos, né, que aumentaram 52%, ou seja, mais da metade desses 7,2%, eles são ativos, porém, eles não estão no mercado formal. Eles são empreendedores. Então, o que a gente entende desse dado? Eles foram dispensados, ok? E eles resolveram empreender com negócios próprios. Então, a maior parte deles foi para o comércio, a outra parte, agricultura, né? A segunda parte, e saúde e educação ali, 10% para cada um. Então, percebam que essa crueldade, ela é uma realidade brasileira, né? Eu gosto de dar sempre o exemplo que todo mundo admira muito, que é a Google. Todo mundo já viu algum dia, né, uma foto do ambiente de trabalho da Google. O ambiente de trabalho da Google, ele é um ambiente para jovem. Eles têm puff, eu não sei aí a idade de vocês, mas assim, um indivíduo acima de 50 anos, não é assim tão fácil descer no chão para sentar num puff, ok? Eu preciso de uma cadeira, porque a minha capacidade funcional, ela vai diminuindo, né? O risco que eu tenho de cair por conta de tentar sentar num puff desse é extremamente complicado, né? Então, é um ambiente que tem puff, que tem pebolim. Então, assim, é um ambiente que foi desenhado para o jovem. Então, isso é o grande preconceito que a gente precisa começar a pensar, tá? Então, esta é a realidade brasileira. A gente chama isso de estigma. E ele acontece no trabalho, ele acontece em qualquer ambiente. Ele acontece no banco, ele acontece dentro do ônibus, ele acontece muitas vezes na relação familiar. E isso, gente, é tipicamente, né, e é muito mais forte no mundo ocidental, aqui onde a gente vive. Não sei se tem alguém aqui, né, que tem família de origem oriental,
né? Mas eu gosto muito de citar o exemplo do japonês. No Japão, né, na cultura japonesa, o idoso é a pessoa mais respeitada. O idoso é que dá a primeira palavra ali, ou a última, como vocês quiserem, é ele que decide. Existe todo um respeito à pessoa mais velha, pela experiência de vida. E nos países ocidentais, é o oposto disso, né? A gente tem esse estigma de que envelhecer, né, é igual a ficar, entre aspas, gaga. Tanto é que uma palavra pejorativa que a gente utiliza para dizer que o idoso não é uma coisa boa é falar, esse idoso é senil, né? Lembram? Senil vem de senilidade, vem de doença. E muitas vezes ele não é doente, ok? Muito bom. Tudo isso, preconceito ou estigma, é definido como etarismo. A gente ainda acha isso como idadismo ou ageísmo, né? Então, tudo vem de idade. E o que significa? Significa um preconceito geracional sofrido principalmente pelas pessoas mais velhas, ok? Né? A gente também tem preconceito em relação ao jovem, né? Então a gente fala, aí é jovem, não sabe de nada. Isso também é considerado etarismo, mas ele é mais forte, ele é mais evidente e ele tem mais repercussão negativa para a pessoa idosa. Por quê? Porque a pessoa idosa vai se sentir segregada, ela vai se sentir de lado. E isso colabora para alterações psíquicas que contribuem para que o idoso fique inativo, fique recluso. E a gente sabe que quanto mais inativo, que quanto mais recluso o idoso tiver, mais chance de doenças, né, ou comorbidades e mais chance de óbito, ok? Então, é um tipo de discriminação para caracterizar, né, para categorizar, desculpa, e dividir as pessoas, causando danos, desvantagens e injustiças. E aí, a gente tem esse etarismo em várias maneiras, né? Então, atos discriminatórios que acontecem de diversas maneiras, tanto em políticas, né, em determinadas políticas públicas, quanto em práticas institucionais. Alguns exemplos, né? Então, no ambiente de trabalho, reflitam, né? Que tipo de etarismo a gente encontra? Que tipo de preconceito a gente encontra? Então, comentários ou insultos relacionados à idade da pessoa, né? Poucas pessoas acima de 40 anos são promovidas. Incentivo para aposentadoria antecipada. Muitas empresas fazem isso, né? Incentivam as pessoas mais velhas a se aposentarem, dão benefícios para que ela faça isso. Quando existe uma política de corte, preferencialmente, os mais velhos são aqueles que vão primeiro. Claro, gente, não é só uma questão de idade, é uma questão também de salário, ok? Então, normalmente, as pessoas mais velhas, com mais tempo de casa, são aquelas que têm os salários mais altos, mas é uma espécie, né? É um tipo de etarismo. Padrão de contratação de pessoas mais jovens. Olha o exemplo que eu dei da Google, né? Então, quando vai contratar, dá preferência para o mais jovem, porque acha que tem mais gás, porque acha que tem ele é mais inovador, né? Enfim, sem olhar a experiência daquele que é mais velho. Normalmente, culturas empresariais focadas no jovem. De novo aqui o exemplo da Google, né? Então, fazendo tudo para criar um ambiente favorável para a pessoa mais jovem. Então, descolado, despojado, né? Até a indumentária não é mais aquela que a gente via antes, né? Então, a vestimenta é livre, né? E, por último, e não menos importante, a falta de ambientes acessíveis, né? Então, a falta de acessibilidade, tá? Então, vejam, às vezes a gente
acha, né, ou entende que a acessibilidade é algo que diz respeito apenas às pessoas com deficiência. E não é isso, isso é um equívoco. Acessibilidade é um direito de todos. Acessibilidade é garantia de acesso, ok? Então, quando você, que não tem nenhum tipo de limitação motora, sensorial, nenhum tipo, mas você está andando numa calçada e a calçada é esburacada, você está sendo privado do seu acesso. Quando você está andando numa calçada e essa calçada tem lixo espalhado no meio da rua, você está sendo privado do seu acesso, ok? Então, acessibilidade é tudo aquilo que dificulta o acesso de qualquer pessoa. Claro, gente, a falta de acessibilidade para pessoas com deficiência é evidente, ela é muito mais evidente. A repercussão é muito maior, mas é um direito de todos. Eu quero chamar a atenção aqui, né, quando a gente está falando de etarismo, eu poderia também estar falando de capacitismo, que é um outro tipo de preconceito com as pessoas com deficiência. E eu quero, nesse momento, chamar a atenção de vocês para que etarismo e capacitismo são coisas que cabem a todas as pessoas, que a gente precisa entender que se hoje eu não tenho uma dificuldade, né? Se eu não tenho uma limitação, seja ela física, psíquica ou orgânica, isso não quer dizer que amanhã eu não tenha, né? Então, a gente precisa entender que aquilo que hoje incomoda um grupo de pessoas pode me incomodar amanhã. Eu acho que isso é o que a gente busca quando a gente conversa a respeito de saúde, a respeito de criar ambientes favoráveis. Muito bem. Reflitam. Se você, algum dia, já não foi vítima deste tipo de comentário, ou se você próprio já não fez esse tipo de comentário, né? Então, aonde está o etarismo? O etarismo está quando a gente julga um idoso, quando a gente diz, ai, nem adianta explicar, ele não vai entender porque ele é velho, né? Não sei vocês, mas eu tenho filhas com idade de 24, tem uma que tem 22, mas quando veio essa onda de celular aí e tal, e para mim, cada vez que eu troco de aparelho celular, principalmente se eu trocar de modelo, sei lá, se eu sair da Samsung e for para a Motorola, enfim, eu tenho uma certa dificuldade até eu me acostumar com esse novo aparelho. Essa juventude não tem. Então, quando eu vou, por exemplo, pedir ajuda para as minhas filhas, a gente não brincar, vamos pedir ajuda para os universitários, não vou pedir ajuda para elas não têm paciência, porque eu sou velha. Porque elas aprendem na velocidade da luz. Eu aprendo mais devagar. E olha que eu nem tenho 60 anos. Mas a diferença entre a idade delas e a minha já cria um abismo. Entendem o que eu estou falando? E isso faz com que eles tenham muito menos paciência comigo para ensinar, para me orientar, né? Então, notem o quanto, às vezes, né, sem querer, a gente está cometendo um etarismo, a gente está cometendo um preconceito com a pessoa idosa, né? Ah, não tem mais idade para vestir isso. Por que não? Né? Então, isso é algo que a gente precisa se perguntar. O que a gente está fazendo? Porque vejam, gente, eu acabei de dizer, eu não tenho 60 anos, né? Mas muitas vezes para os meus alunos e muitas vezes para as minhas filhas, eu sou idosa. Então, olhem o conceito de idoso. Idoso, né, cronologicamente, é aquele que se distancia de minha idade para essas relações de etarismo, ok? Muito bem. E como é que a gente supera isso, gente?
a gente supera isso com diversidade, que é outra coisa que eu queria também desmistificar aqui. Segundo o dicionário, diversidade é um substantivo feminino, que significa qualidade daquilo que é diverso, diferença, dissemelhança, variação, variedade. Diversidade é um conjunto que apresenta características variadas, multiplicidade, ou seja, diversidade é tudo aquilo que é diferente. Então, notem, diversidade nas organizações não se refere apenas à questão de raça, à questão de gênero, né? Ou religião, ela está relacionada com tudo aquilo que é diferente. Ela está relacionada com idade diferente, condições de saúde diferente, né? Estilo de vida diferente do meu, tempo de serviço diferente do meu, formação. E aqui nós estamos falando de uma universidade. Então, nós temos uma instituição que tem uma diversidade infinita de graus de formação entre as pessoas. E isso não difere as pessoas. Tudo bem? Isso deveria, né, ser modificado. Então, uma organização, ela precisa, né, entender as diferenças, assumir as diferenças e trabalhar no sentido de acolher e incluir. Eu não sei se vocês já viram isso aqui não é uma figura muito incomum, né? Mas a gente precisa pensar em algumas coisas. Eu gosto muito dessa figura, para a gente pensar nesses conceitos. O que é exclusão? O que é segregação? O que é integração? E o que é inclusão? Então, quando você exclui, você está realmente deixando de lado. Então, está à margem, né? Nós estamos falando de organização, então, exclusão. Não tem ninguém que se encaixe nesta diversidade, né? Quando a gente está falando de segregação, a gente está falando de tem um grupo de pessoas chamadas típicas, a gente não utiliza a palavra normal, gente, porque o conceito de normalidade, principalmente quando a gente está falando de diversidade, ele é muito questionável, né? Então a gente diz que eu tenho um grupo de pessoas típicas e as pessoas com diversidade, elas estão, né, à margem, elas estão lá em outro lugar, ok? Então, por exemplo, isoladas numa instituição específica, no caso de idoso, uma ILPI, Instituição de Longa Permanência para as Pessoas Idosas. Integração, e muitas empresas fazem isso, tá? As empresas, elas acham que o fato de incluir a pessoa com deficiência, ou, sei lá, pessoa negra, ou as pessoas idosas no ambiente de trabalho, é suficiente. Eu coloco lá, eu integro estas pessoas no meu grupo de trabalho, na minha organização. Só que na integração, o que acontece? Eu integro, eu coloco essas pessoas na minha organização, mas elas vão ter que se adequar às normas da população típica. Tudo bem? Então, eu não vou preparar o ambiente pensando nas necessidades que essas pessoas têm. Por isso que esse termo é tão usado, né, para as pessoas com deficiência. Então, de que adianta eu ter um grupo de pessoas deficientes trabalhando na minha organização, mas, não, por exemplo, não fazer aqui, né, a integração, né? Não, desculpa, a inclusão. Não colocar, por exemplo, a linguagem de Libras como a gente está tendo aqui agora nessa palestra, tá? Então, isso é incluir, tudo bem? É dar condição para que o outro consiga estar participando das mesmas atividades, com as mesmas oportunidades. Então, vejam a diferença. Muitas vezes, as organizações,
integram, né? Elas têm ali pessoas com deficiência, ou, no nosso caso, pessoas idosas, ok? Mas a pessoa idosa que se vire para sentar no puff, tudo bem? Ou para acessar o departamento onde ela vai ter que trabalhar, subir lá não sei quantos milhões de lance de escada, tudo bem? Então, isso não é incluir, isso é integrar. Tá aí, ó, eu criei a vaga, ok? Agora te vira e trabalha como todos os outros, tá? Então, isso é importante. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente supera isso? Criando ambientes favoráveis. Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter ambientes na qual jovens e idosos tenham equilíbrio. Eu tenho a mesma quantidade de jovens e a mesma quantidade de idosos. Gente, eu falo para vocês como professora, eu acho que todo mundo que vive hoje já percebeu isso, que quando a gente para, né, olha para a gente e fala assim, nossa, a minha tia, que tinha 50 anos, né, a minha tia lá, muito tempo atrás, a minha tia tinha 50, eu tinha 12. Eu olhava para minha tia era uma velha. Hoje eu tenho 50 anos e eu não me vejo velha como a minha tia. Vocês já fizeram essa reflexão, né? Então eu acho importante a gente pensar em criar esse equilíbrio, em perceber que tanto o jovem quanto o idoso, eles precisam ter trocas entre si. Eu atribuo essa diferença, né, de olhar para mim e dizer assim, nossa, eu não me sinto velha igual as minhas tias lá quando tinham 50 anos, né? Por quê, gente? Porque eu dou aula para jovem e é muito legal conviver com eles. Tudo bem? Ah, tem etarismo entre eles? Tem, lógico que tem, né? Mas quando a gente se abre para conversar com esses jovens, a gente aprende muito com eles. E quando eles param para ouvir a gente, eles também aprendem muito com a gente. Então, criar um ambiente favorável é estabelecer um diálogo transversal, de igual para igual, né? Dar oportunidade de ouvir a pessoa mais velha, porque ela tem muito para te ensinar, né? Principalmente no ambiente corporativo, se ela já está lá há muito tempo, né? Então ela conhece ali todos os meandros da empresa, né? E o jovem, por sua vez, acabou de vir, sei lá, da faculdade, de uma vivência fora, de um curso que ele fez. Então, às vezes, ele tem tendências de mercado, ok? Para poder trocar com com esse idoso. Então, o diálogo transversal é fundamental. Segunda coisa, o treinamento, né? Então, dar treinamento para todos os colaboradores, sem dúvida nenhuma, mas para essa pessoa mais velha, né? Então, por exemplo, acho que todo mundo aqui, né, na pandemia, se deparou com um trabalho remoto. No meu caso, por exemplo, dar aula de maneira remota, adaptar minhas aulas para o modo remoto, foi algo que eu uso o computador, eu trabalho com a internet, mas eu nunca fiz tanto webinar na minha vida. Eu nunca dei aula em tempo real usando o computador, né? Eu até brincava com os meus alunos, tenham paciência comigo, eu não consigo mudar os slides, pensar no que eu tenho para falar para vocês e ainda por cima olhar o chat. É demais. Claro, isso foi o começo da pandemia, no final já estava melhorzinha. É o treinamento, gente. Tudo bem? Para eu poder executar aquela função da melhor maneira possível. E aí a pergunta para vocês: a minha falta de treinamento com dar aula online me faz menos competente? Óbvio que não. À medida que eu recebi treinamento, eu estava apta, né? E tanto é que a gente deu conta nesses 2 anos de estar dando aula online para os nossos alunos, né? Muito bem. E a última coisa, gente, é suprimir barreiras. Eu não encontrei nenhuma imagem que favorecesse isso, mas eu queria que vocês guardassem o exemplo da Google. Não dá para eu criar um ambiente totalmente descolado, totalmente jovial,
e esquecer que tem pessoas que têm idade mais avançada e que pode ter algum tipo de limitação funcional. Então, eu tenho que ter uma cadeira adequada, né, numa altura boa, eu tenho que ter uma boa iluminação, e é simples, porque isso, né, a gente do Qualimac, eu especificamente da fisioterapia, falo em ergonomia, e o pessoal da CIPAT que está aqui, né, da CIPA que está aqui, sabe disso. A iluminação, ela tem que ser adequada para todos. Olha a acessibilidade ali que eu falei lá atrás, né? Então, é algo que beneficia a todo mundo, né? Não apenas a um grupo especificamente, ok? Quais as vantagens disso, gente? É para todo mundo, né? Então, eu tenho vantagens para a empresa e tenho para os empregados, né? Tanto empregados, né? Os colegas, quanto o próprio sujeito. Em relação ao idoso no ambiente de trabalho, a gente tem já várias pesquisas que apresentam diferenças muito significativas em relação a ter um empregado mais velho em comparação com um jovem. Eu não quis entrar muito nesse mérito, mas depois eu conto para vocês, tá? Para a empresa que atende a diversidade em todos os níveis, ela tem o benefício de ser uma empresa considerada responsável social. Ela vai ter diversidade de ideias e pontos de vista, porque ela vai ter pontos de vista de diferentes pessoas falando de diferentes lugares, né? E o mais importante é, no caso de manter a pessoa idosa, ela facilita a disseminação da cultura da empresa. Então, a pessoa mais velha, que já está na empresa há mais tempo, ela tem condição de orientar o mais jovem, né? De como é a empresa, como a empresa pensa, como a empresa reage, né? Como é que são as relações dentro da empresa, e isso faz com que a cultura da empresa se dissemine, né? Para o empregado, né, de uma maneira geral, a troca de experiência, gente, é fundamental, né? O idoso, ele tem ali, ele já viveu de tudo. Por mais que o jovem tenha a questão da inovação, muitas vezes, coisas simples, o idoso, a pessoa mais velha, já passou por isso e ela sabe como resolver. Então, essa troca é muito enriquecedora, como eu disse anteriormente, tanto para o jovem quanto para o idoso. Que eu disse indiferença em relação ao jovem e idoso é que a maior parte das pesquisas já estão apontando isso. A pessoa idosa é mais comprometida, inclusive em termos de horário. Ela cumpre horário, ela falta menos, né? E ela tem mais disponibilidade para a empresa em comparação ao indivíduo mais jovem. É claro que essa pessoa idosa que a gente está falando é aquela pessoa, né? Vocês, eu não sei a idade de vocês, então eu vou dar o exemplo falando de mim mesmo, né? Então, assim, eu cresci numa família extremamente tradicional, e a gente ouvia, né? Eu ouvia dos mais velhos, ouvia assim: vai fazer concurso público, vai trabalhar no Correio, vai trabalhar no Banco do Brasil. Vocês lembram? Alguém passou por isso? A gente foi criado assim, né? A gente foi criado na perspectiva de se manter no emprego para o resto da nossa vida, entrar no lugar e se aposentar no lugar. A nova geração, gente, não pensa assim. Eles pulam de um emprego para outro. Não tá bom, eu não me adequo aqui, eu não me adaptei, ou um salário ali que me ofereceram um pouquinho maior, vou embora. A nova geração não quer esse emprego quadradinho, das 8 da manhã às 6 da tarde. A nova geração, ela tá muito diferente. A nova geração não pensa mais em casa própria, não pensa mais em carro, né? E por conta disso, o comprometimento com a organização ficou muito menor. Eu não estou aqui dizendo que eles estão errados e que a gente está certo, e nem que a gente está certo, né? E que eles estão errados. Sei lá, acho que eu falei a mesma coisa, desculpa aí, gente. Enfim, eu não estou aqui julgando,
ok? Mas eu estou aqui dizendo para vocês o que a gente está vivendo em termos de geração, tá? Por esta razão, muitas empresas estão contratando novamente pessoas idosas, porque não estão conseguindo o comprometimento que eles queriam com os jovens, tá? Muito bem. E, por último, para terminar, eu deixo aqui para vocês, né, esse poema de Olavo Bilac, só para dizer que eu sou velha. Vamos lá. Olha estas velhas árvores mais belas do que as árvores moças, mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera, o inseto, à sombra delas, vivem livres da fome e das fadigas. E em seus grandes galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Não choremos, amigo, a mocidade. Envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem, na glória de alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. É para a gente refletir, é para a gente entender que velhice não é doença, é para a gente entender que todo mundo vai ficar velho um dia, e é para a gente se preparar para esse envelhecimento, e a gente se prepara para esse envelhecimento acolhendo aqueles que são mais velhos. Muito obrigada. Está aqui o e-mail do programa, qualimac@mackenzie.br, e o meu e-mail particular para quem quiser entrar em contato, enfim.